que é isso aqui? Vamos resolver a 118 aí, hein? Vamos resolver essa 118 aqui, mas o que é essa questão aqui, né? Que gráfico é esse, né? Quando que a gente trabalha um gráfico desse? Energia de ligação, distância interatômica. Vamos lá. Alguns materiais sólidos são compostos por átomos que interagem entre si, formando ligações que podem ser covalentes, iônicas ou metálicas. A figura apresenta uma energia potencial de ligação em função da distância interatômica em um sólido cristalino. Beleza, em um sólido cristalino. Analisando essa figura, observa-se que a temperatura em Kelvin, tá? A distância de equilíbrio da ligação entre os átomos é R0. Então, aqui ele dá uma distância, um T0, aqui, né? Em Kelvin. Kelvin, 273 kelvins, aqui a gente vai ter, né? 273 T0 Kelvin. T0 Kelvin, tô viajando, né? Isso aí em Kelvin é zero, né? O famoso zero absoluto, né? O famoso zero. 273 seria aumentando, né? Então, aqui o famoso zero absoluto. Aqui eu tô aumentando a temperatura, né? Então, dá para perceber que essa linha aqui, ela é uma linha de aumento de temperatura em Kelvin. Aumento de temperatura, tá? Aqui seria o zero absoluto, né? Zero absoluto, zero Kelvin. Absoluto. Beleza, que a gente sabe que não chega no mundo real, né? O zero absoluto. A distância de equilíbrio da ligação entre os átomos R0 corresponde ao valor de energia potencial acima dessa temperatura. A energia térmica fornecida acima dessa temperatura. A energia térmica fornecida dos átomos aumenta a sua energia cinética. Energia cinética é energia de movimento, tá? Então, a energia cinética ela tem a ver com a energia de movimento. A gente sabe que a energia cinética é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Essa aqui seria a energia cinética que a gente vai ter. Muitas provas utilizam, né? É o movimento que a gente vai ter ali, né? Dos átomos. E faz com que eles colidem uns com os outros em uma posição de equilíbrio médio. Círculos cheios, que é diferente para cada temperatura. A distância de ligação pode variar sobre toda a extensão das linhas horizontais, identificando com o valor de temperatura T1 até T4, temperaturas crescentes, então a temperatura aumentando. Ele vai perguntar aqui o seguinte: o deslocamento observado da distância média revela o fenômeno do quê? Então, olha só, o deslocamento observado da distância média, quando ele fala distância média, ele está falando da distância interatômica, né? Então, ó, o deslocamento observado da distância média, aqui T1, T2, T3, T4, né? Então, aqui a gente vai tendo zero absoluto, aqui é com o aumento da temperatura. Então, olha só, aqui está aumentando a temperatura, T4 está aumentando, né? Temperatura aumentando, certo? E eu vou tendo um deslocamento da distância média. Essa aqui é a distância média, ó. Distância média, certo? Distância média. A distância média, ela está deslocando para cá. Isso significa que a distância interatômica está aumentando. Vamos traduzir essa questão? Bizarra, né? Essa questão, vamos fazer um cubo, que é o que ele diz pra gente? Imagine um cubo, tá? E nesse cubo, o que eu vou ter? Eu vou ter os átomos. Eu tenho aqui um átomo, um átomo, um átomo, outro átomo, outro átomo, outro átomo, né? São as distâncias interatômicas, ou seja, interatômicas é basicamente a distância entre átomos. Entre átomos. Esses átomos, eles fazem ligações. Geralmente ligações iônicas ou ligações covalentes, né? Dependendo do tipo de ligação. Ou seja, esses átomos, eles fazem ligações entre si, ó. Eles fazem ligações, tá? Eles fazem ligações. Perceba que quanto mais unidos esses átomos estiverem aqui, tá? Mais essas ligações, elas vão estar espiralizadas. Por exemplo, se eu tiver um átomo nessa distância aqui, esse átomo desse outro átomo aqui dentro de uma ligação, significa que ele está aqui nessa ligação, tá certo? Ele está muito próximo. Quando eu vou lá e aumento a temperatura, quando eu aumento a temperatura, eu começo a distanciar esses átomos, porque eles aumentam a sua energia de movimento. Aumentando a energia de movimento, eu começo a esticar ali a distância entre esses átomos, mas eles ainda estão com uma interação interatômica, tá? Olha só, aqui eu estou aumentando a temperatura. Estou aumentando ali a temperatura. Conforme eu vou aumentando ainda mais a temperatura, eu começo a distanciar ainda mais a distância entre esses átomos, certo? Ó, começa a distanciar ainda mais a distância entre esses átomos. Eu posso aumentar a temperatura tanto, a ponto de eu romper essa ligação. Porque a distância interatômica envolve uma ligação, seja uma ligação iônica, uma ligação covalente. Mas eu posso aumentar essa temperatura tanto que ela pode romper essa ligação. Certo? Bom, nesse processo aqui, esse gráfico ele vai explicar o que aqui dentro do primeiro momento? Se esse gráfico ele não está falando de romper, porque aqui a distância interatômica ela está apenas aumentando, ou seja, não está rompendo, mas sim aumentando a distância entre átomos, uma forma de eu analisar isso aqui, eu poderia analisar até mesmo uma liga metálica. Imagina que eu tenho aqui um determinado metal, tá? Um determinado metal. E aí eu tenho os meus átomos ali, tá? Eu tenho meus átomos. Conforme eu vou fornecendo ali a energia, ou seja, a temperatura,
eu vou aumentando o afastamento desses átomos. Só que aí eu começo a fazer o quê? Né? Eu começo a afastar ali a distância entre esses átomos, certo? Dessa liga, essa distância interatômica. Eu posso afastar tanto a ponto de ele se tornar líquido. Eu posso afastar tanto a ponto de eu romper as ligações e, sei lá, virar gás. Faz sentido para você? Aí eu posso romper a ligação. Isso significa que, conforme eu aumento a temperatura, a distância interatômica ela aumenta, porque esse gráfico aqui é um gráfico do quê? O deslocamento observado na distância média revela o fenômeno do quê? De ionização? Não, porque ionizar é romper. Quando eu rompo uma ligação, por exemplo, o NaCl, é diferente, tá? De eu fornecer temperatura e começar a fazer um processo de derretimento, vou derretendo aqui esse NaCl, vou derretendo aquele cubo de sal ali, aquele sólido cristalino, tá? Vou derretendo, mas ele ainda está unido interatômica, a interação interatômica ainda existe. Quando ocorre o rompimento, aí eu não vejo mais uma distância interatômica, porque daí rompeu uma ligação entre esses átomos, tá? Rompeu uma ligação. Aí eu formei íons, Na+, Cl-. Então não é ionização. Nem mesmo dissociação, porque dissociação envolve também rompimento, ou seja, romper uma ligação. Aqui eu estou falando o deslocamento observado em relação à distância média. Eu estou vendo, ou seja, um afastamento entre átomos. Esse afastamento entre átomos, tá? Envolve um processo de dilatação. Fornecendo calor, vai afastando, vai dilatando. Daqui a pouco muda, tá? Até mesmo o estado de um sólido cristalino para um líquido, dilatando, daqui a pouco esse líquido vai romper essas interações e vai escapar na forma de gás. Então, é um processo de dilatação. Um gráfico muito específico, né? Quebra de ligações também não envolve, porque quebrar não teria um afastamento, mas um rompimento das ligações. Ou seja, não iria aumentar a distância, tá? Iria simplesmente romper aquelas ligações. E não é um rompimento que eu tô vendo. Tô vendo só um afastamento da distância média. Ou seja, essa distância interatômica, conforme eu resfrie, ela vai voltando para a linha média. Se eu voltar a resfriar, essa distância, ela vai voltando à linha média inicial. Ou seja, vai voltando ao seu estado de sólido. Vai voltando ao seu estado de agregação. Agregação e desagregação. Tá? Olha só. Formação de ligas metálicas. Cuidado, porque a formação de ligas metálicas é o contrário. O processo de resfriamento eu vou agregando de novo, porque eu vou juntando, e aí você vai lembrar que eu tenho aqui, sei lá, um átomo daqui, um átomo daqui, e eu vou pegar aqui esses átomos, claro, eles possuem ali as suas interações, e aí, no estado de agregação, formação de uma liga, eu vou começar a, olha só, a juntar. Esse processo de juntar, de cristalizar, é um processo de diminuir a temperatura. Então, formar a liga metálica é o contrário. O deslocamento observado é um momento ali de dilatação, está distanciando ali aqueles átomos, né? Mas muito específico. Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.